Eu comecei a trabalhar com madeira em 1998. Meu primeiro emprego, assim que eu saí da faculdade de engenharia, foi trabalhar numa empresa que fabricava decks de madeira. Eu fui contratado como engenheiro para cuidar de uma turma lá que projetava pequenos decks assim para varandas de apartamento, alguma coisa assim para o jardim, paisagismo. E foi ali que eu comecei meu primeiro contato com estruturas de madeira, né? Porque apesar de ter ali as réguas dos decks para fazer, a gente também tinha as estruturas embaixo, né? É claro que assim a maioria das estruturas que a gente fazia eram assim bem pequenas, né, com uma pequena fundação, barrotes, réguas de deck de pinos tratado, né? Então eu comecei a fazer deck de pinos tratado. Foi o meu primeiro contato com estruturas de madeira mesmo. E óbvio, né, que naquela época lá em 98, já faz aí mais de 20 anos atrás, eu nunca ia imaginar que a gente ia estar hoje em dia aqui construindo prédios de madeira, projetando coisas fenomenais aqui que a gente está fazendo hoje em dia, né? Então foi assim que eu comecei, né? Uma coisa bem pequena, inusitada. Eu nem sabia que eu ia trabalhar com madeira nessa época. Eu já tinha visto, claro, a matéria de estruturas de madeira. Para quem não sabe, eu fiz escola de engenharia Mauá e lá eu tive aula com um professor chamado Andriolo, né? E tinha uma matéria de estruturas de madeira para calcular ali tesouras de telhado e, claro, cimbramento para forma de concreto. A madeira ali trabalhando para o concreto, né? Não sozinha, mas interessante, né? Tinha essa matéria que hoje em dia é dado pelo professor Candelária lá na Mauá. E foi legal, porque foram 6 meses de estrutura de madeira que a gente teve lá na facul. E quando eu saí de lá e arrumei esse meu primeiro emprego para trabalhar com decks, eu comecei realmente a estudar estruturas de madeira, né? Não tinha muita coisa naquela época, a gente não tinha tanto acesso assim à internet. Imagina que isso era 98, 99, né? Então o que a gente tinha era alguns livros que eu conseguia no sebo, né? Para poder estudar sozinho, não tinha vídeos sobre estrutura de madeira nem nada sobre isso no YouTube. Estudando um pouco mais, eu descobri o livro do Walter Pfeil, Estrutura de Madeira, da Michele. Enfim, esse foi meu primeiro contato, foi assim que eu comecei. Pegando livros, fazendo todos os exercícios do começo ao fim, criando as minhas planilhas de cálculo no Excel, né, para poder transformar isso num programinha de cálculo, para poder fazer o cálculo bem simples mesmo, barrotes, né, vigas biapoiadas, como é que se projeta um deck, né, porque era o que eu trabalhava na época. E aí a gente teve contato com a norma, né, NBR 7190, estudei ela muito para poder saber mais de madeira e eu entrei no mercado assim, né. A minha função lá nessa empresa de decks era coordenar as equipes de montagem e fazer a compra da madeira para poder trazer aqui para São Paulo, não só em São Paulo, mas no Brasil inteiro a gente tinha obra. Como eu disse, muitos eram muito simples, mas chegou a ter assim alguns decks que tinham que calcular mesmo a estrutura, né? Porque eles eram elevados, às vezes tinha um deck assim numa pirambeira de uma casa e ali tinha que fazer pilar, viga, barrote. Isso tinha que ser calculado, né, contraventado e tudo mais. E começou a me fascinar, né? Lá para 99, os anos 2000, foi a época que eu me afundei, me droguei com livros de estrutura de madeira, né? Tava viciado mesmo, passava dias e noites aí estudando. Bom, eu era solteiro também, né? Não tinha família e tudo mais, né? Então sobrava bastante tempo para estudar, né? Coisa que não sobra muito hoje em dia, né? Para quem tem filhos aí pequenos sabe muito bem como é que é. Esse vídeo mais é para contar um pouquinho do começo, né? Como é que eu comecei. Dali, claro que tiveram muitas outras histórias aí que eu vou contando para vocês ao longo do tempo. Mas para encorajar também as pessoas que querem trabalhar com estruturas de madeira, que assim, tem que começar de alguma forma, né? Eu comecei com decks de estrutura, tanto é que quem me conhece daquela época me chamavam de Alan do Deck, né? Foi até engraçado uma vez, eu cheguei na casa de um cliente, né? E toquei a portaria, né? A gente estava pronto para começar um deck lá na cobertura dele aqui em São Paulo. E eu anunciei assim
na portaria, aqui é o Alan Dudek, né? E aí na hora que eu entrei e tive que assinar meu nome, o porteiro escreveu lá, Alan Dudek, D-U-D-E-K. Tem um monte de gente que me conhece dessa época aí, acho até engraçado. E dali a gente foi crescendo, né? Fui passando para outros tipos de empresas, chegar em 2010 aí, onde a gente fundou a carpinteria, né? Mas essa é uma outra história que eu deixo para um próximo vídeo. Valeu!